Aleluias. Abra a tua Bíblia junto comigo em Marcos 5. Aleluias. Marcos 5, 21. Marcos 5, 21, amém? Podemos? Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe rogava por insistência: minha filhinha está prestes a morrer, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto, pois pensava: se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te pressiona e pergunta: quem me tocou? Mas ele olha em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, prostou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse seu mal. Senhor, eis-nos aqui, Pai. Nos colocamos diante de Ti. Colocamos o nosso coração, nossa mente, nosso corpo, alma e espírito, Pai. Fala conosco, Senhor. Senhor, assim como essas duas vidas que nós acabamos de ler aqui, Pai, eles se prostraram diante de Ti e algo aconteceu. A fé deles, Senhor, foi provada e algo aconteceu. Que assim seja sobre as nossas vidas, Pai. Que hoje nós possamos colocar tudo diante de Ti, tudo diante dos Teus pés, do Teu altar, da Tua vontade, do Teu querer. Que o Senhor venha e cumpra a Tua vontade, que o Senhor venha e fala conosco, Pai. Traz, Senhor, a Tua verdade, verdade essa soberana, que muda história, que reescreve história, que apaga, Senhor, aquilo que muitas vezes nos aprisiona e nos coloca de pé novamente, Pai. Vem, Senhor, nos coloca de pé, Pai. Sabemos que o Senhor está próximo, sabemos que há um segundo encontro e nós precisamos estar preparados para esse encontro, Pai. Vem, Senhor, nos encontre hoje. Encontre o nosso coração hoje. Encontre, Senhor, tudo aquilo que muitas vezes, Paizinho, nos deixa aprisionados, Pai, presos a situações, Paizinho. E nós não queremos isso, porque como foi cantado aqui pelos vidas e pelas crianças, o Senhor é poderoso. O Senhor já venceu a morte, o Senhor já venceu todas as coisas, e por isso estamos alegres, Pai, em nome de Jesus, amém, aleluias. Hoje nós estamos aqui comemorando a Páscoa. E quando você vai ler sobre a Páscoa e vai ver, a voz nem começou, está amarrada em nome de Jesus. Hoje eu senti a intercessão dar uma pressionada aí junto comigo, porque hoje eu senti. Então quando a gente vai ler sobre a Páscoa, e quando você busca o significado, o verdadeiro significado da Páscoa, é a libertação do cativeiro.
Nós precisamos entender o que é uma libertação de cativeiro. É a preparação para o povo sair do Egito. Foi lá em Êxodo 12, o Senhor falou sobre isso. Quando o povo ia ser liberto, Ele falou: vamos preparar a Páscoa, que é comemorar. Nós precisamos comemorar que o Senhor já nos libertou, que nós já fomos libertos, que nós já somos libertos. Então nesta passagem que nós acabamos de ver a passagem falando de duas pessoas comuns como eu e você, duas pessoas que vivenciaram situações, problemas, dores, angústias como eu e você. Então duas histórias muito fortes e envolventes sobre confiança e fé. Não há segredo. Às vezes a gente não consegue viver aquilo que o Senhor tem. Deixa eu já pegar o negócio que eu trouxe, já esqueci. Senhor, às vezes a gente não consegue, então, deixa eu estar aqui, não consegue compreender aquilo que o Senhor tem, aquilo que Ele está falando, aquilo que é necessário. E nós precisamos compreender o que é necessário para nós vivermos aquilo que o Senhor fala. Ele fala que a fé em quem? Nele, não é em mim, é nele. Que a fé pode mudar a história, a confiança pode mudar a história. Então nós vamos falar sobre isso. Então nós estamos vivendo tempos difíceis, sabemos disso. É só analisar, analisa a tua casa, analisa os teus vizinhos, analisa os parentes, analisa as notícias, analisa o que você vê nas redes sociais, o que você vê no jornal, da televisão, analisa. Os dias são maus. Só que há algo que nós podemos fazer para abrandar essas coisas, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem. Então não tem novidade. Na Bíblia já está falando que esses dias chegariam. A Bíblia já fala que chegaria um tempo em que o amor de muitos se esfriaria. A Bíblia fala que não é os de fora, porque os de fora, queridos, já está bem frio. Quando ele diz que o amor de muitos vai se esfriar, ele está falando de pessoas de dentro da igreja. Ele está falando de pessoas que foram salvas, que foram libertas, pessoas que algo mudou, algo foi transformado na vida deles, mas que o amor esfriaria. Por quê? Por interesse muitas vezes próprios, por necessidades próprias, por buscar aquilo que é só o que? Palavras que afaguem o próprio coração, a própria vontade. Muitas vezes é isso, e nós precisamos entender. Os dias estão maus, eles estão aí, mas ainda existe um Deus que liberta. Ele continua libertando, Ele continua mudando história, Ele continua reescrevendo histórias. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que a fé, porque Jesus falou para ela: a tua fé é essa que Ele fala que pode ser do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente. Porque não é o tamanho da tua fé, mas é em quem está a tua fé, onde você tem depositado a tua fé. É isso que faz a diferença, em quem nós colocamos. Queridos, duas histórias, não é à toa que elas estão próximas uma da outra, mas se você analisar, muito parecido o que os dois fizeram, um homem e uma mulher. O que eles fizeram diante do Senhor é muito parecido, e como eles viveram o milagre também é muito parecido. Então nós precisamos entender que Jesus está voltando, e nesse encontro só terá quem o conhece, quem Ele conhece de verdade. O que nós precisamos gastar aqui na terra é o nosso tempo para se fazer conhecido de Deus. É mostrar para Ele em quem está, onde está a nossa fé. É isso que nós precisamos saber. Então nós precisamos tomar cuidado com o que é que nós estamos alimentando a nossa alma. Como é que nós estamos alimentando a nossa alma? Onde nós estamos investindo o bem mais precioso, que é o nosso tempo. Sabe por quê? Porque tem muita gente que vai à igreja, tem muita gente que deixa de beber, deixa de fumar, deixa de se prostituir para estar dentro da igreja, mas não se faz conhecido de Deus. Mas vai chegar, porque é Bíblia, a gente está falando de Bíblia, amém? E na Bíblia existe lá alguém que se coloca diante do Senhor e falou: chegou minha vez, vou entrar no céu. E Ele fala: eu não te conheço, mas eu preguei no teu nome, eu fiz. Ele está falando de pessoas de dentro da igreja, com amor esfriando dentro da igreja, se vitimizando dentro da igreja, sendo que o Senhor nos libertou.
libertou, Ele nos tirou desse cativeiro. Esse cativeiro era antes de eu conhecer o Senhor. Antes de eu conhecer o Senhor, eu era vítima. O mundo era obrigado a resolver algo na minha vida. O mundo era obrigado a me dar algo. As pessoas eram obrigadas a fazer algo por mim. Eu me sentia, não, tem que fazer. Está faltando. Eu andava olhando para o chão, porque o mundo tinha obrigação de ter um dinheiro ali no chão e eu encontrá-lo. Às vezes a gente olha e a gente fala: eu sou o menor da minha casa, eu sou o que menos tem. Se eu analisar minha família, o que menos tem, eu sou o menor. Queridos, não é ouro e prata, mas é em quem nós temos confiado, em quem nós temos atrelado a nossa vida, para quem nós estamos entregando o nosso coração, para quem nós estamos entregando de verdade. É fé e confiança naquele que já nos libertou, naquele que já mostrou todo o segredo para mim e para você. Ele já deixou tudo escrito, tudo já, para que nós soubéssemos como é que é e de que forma que é. Então a palavra, ela fala que Jesus estava andando no meio da multidão, e a multidão comprimia, a multidão tocava ele, a multidão queria. Os seus discípulos tentavam protegê-lo, tentavam ali de alguma forma falar: ele volta, ele vai voltar, dizendo para as pessoas, mas as pessoas corriam para Jesus. E você acha que é por quem Jesus era? Elas queriam, era o pão. Elas queriam ser curadas. Não era Jesus. E você acha que ele não sabia disso? Mesmo assim, ele entregou o que eles queriam. Quando Jesus está passando, ele estava indo para fazer a diferença na vida de Jairo, mas ele não deixou aquela mulher continuar sofrendo. Enquanto você corre atrás daquilo que você deseja, não deixe as pessoas no engano perto de você. Ainda que você está caminhando no teu propósito, ainda que você está aqui, estou caminhando nesse propósito, não deixe de entregar Jesus. Não deixe de falar de Jesus, porque ele nunca deixou. Ele sabia que aquelas pessoas queriam, mas ele entregou. E ainda a palavra fala que muitos não o receberam. Você acha que era só isso? Acho que o Paulo falou até a quantidade de milagres que ele fez. Foi você que falou? 40 registrados. Isso, deixa isso bem claro. 40 registrados na Bíblia, que é o nosso manual de consulta. Lógico, conhecendo Jesus, sabemos que deve ser muito mais que isso. Mas por que só os 40? Porque foram os que creram. Porque muitos, ao invés de se prostrar diante dele, ficavam olhando e falando: mas esse não é o filho de José? Esse não é o carpinteiro? Muitas vezes a gente deixa de viver os milagres, porque a gente fica tentando discutir, tentando analisar e tentando achar que nós somos conhecedores muito mais do que os outros, sabendo muito mais do que os outros. Não, queridos. A Bíblia fala que nós temos que olhar para nós sendo menor do que o nosso irmão. Hoje eu estou ministrando, amanhã é ele. Hoje eu estou aqui, amanhã quem vai fazer o milagre no meio dos jovens será ele. Quem vai fazer alguma coisa, porque com o Senhor não existe distinção de tamanho, disso e aquilo, só existe disposição. Se ouvires e creres. Tem gente que o Senhor entregou, colocou dom, falou tudo o que ia acontecer. Você tem profecia, tem pessoas que já chegaram em você e já falaram tudo o que ia acontecer, e não aconteceu ainda. Por quê? Porque não creu, porque não teve coragem, porque não deixou o sofá, porque não deixou as facilidades da vida, porque não deixou aquilo. Porque é fácil servir ao Senhor? Não é fácil, mas cabe a Ele como Ele vai cuidar. Para nós é só: eis-me aqui. Ainda que eu viva o que eu estou vivendo, é o máximo isso aqui. Ainda que eu não vou ter um carro
novo, ainda que eu não vou ter a minha casa do jeito que eu quero, ainda que eu não vá para Disney, ainda que eu tenho que me alegrar e ser satisfeita no Senhor. Eu tenho que saber que se Ele conhece a minha vida de trás para frente, de frente para trás, e Ele conhecendo, Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe onde eu posso e onde eu não posso. Ele sabe se eu vou me perder ou não. Ele sabe, e a gente precisa confiar nessa sabedoria dele, naquilo que ele está. Então estava lá a multidão aglomerando, esperando os milagres, pedindo milagre. Mas 2 pessoas no meio da multidão chamaram a atenção dele. 2 pessoas no meio de toda essa multidão tinha fé suficiente para se aproximar e a vida deles serem mudadas. Primeiro, Jairo, chefe da sinagoga. É o cara que mandava ali. É o cara que sabia, tinha conhecimento da palavra. Que sabia o que ele podia e o que ele não podia fazer. Então ele estava lá. Só que ele, quando vê Jesus, ele se prostra diante dele. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver de um endemoniado, daqueles que fala assim, ó, quem é vocês? Legião. Só que quando esse endemoniado com legião vê Jesus, ele corre e se prostra diante de Jesus. Ele se antecipou, não foi Jesus que foi até ele. Jesus estava no caminho dele, se ele tivesse ficado quietinho lá, ele tinha ficado. Mas ele, sabendo quem é Jesus, é melhor se prostrar diante dele, dizer ainda, me joga sobre esses porcos. E nós, filhos amados, a qual ele morreu, a qual está lá a cruz vazia, nós sabendo quem ele é, não nos prostramos, não colocamos diante dele, não dizemos para ele, Senhor, qual a tua vontade, qual o teu querer. Nós temos que deixar de ser hipócritas, não tem outro nome para nós, e eu me incluo nisso. Eu lendo um documentário, quando eu coloquei lá, um monte de gente falou, eu já li, eu já vi. Já vimos o documentário. E o que mudou em nossas vidas? Porque eu posso ficar sem voz, falando a palavra, porque eu não estou falando nada de mim, estou falando a palavra. Posso ter sentido na carne, posso ir embora, porque a gente sabe que a gente sai como sai, e não acontecer nada, nem na minha vida e nem na tua. A gente se mantém da mesma forma. E aí, somos esse filho mimado, que fala, Senhor, por que não? Por que minha vida não mudou? Quer ouvir de verdade por que a vida não mudou? Porque se quiser ouvir, Ele pode te falar. Ou eu. Nós precisamos entender onde estamos, no tempo que estamos, tanto no Cronos quanto no Kairos. Queridos, a hora que se encontrar Cronos e Kairos, não tem mais nada que você ou eu faça. A hora que ligar na terra e ligar no céu aquilo que o Senhor tem, a hora dele, o encontro dele, não tem nada que você ou eu faça. Não adianta nem pedir perdão, porque é agora, durante o caminho, durante o processo, é agora. O que é que nós estamos fazendo com as nossas vidas? O que é que nós estamos fazendo com o nosso corpo, alma e espírito? Como a gente está alimentando? Porque isso vai fazer a diferença lá no final. No momento desse encontro vai fazer a diferença. Então o chefe da sinagoga se rende, porque ele sabia quem era Jesus. Ele se rende e diz para ele, a minha filhinha, a filha de 12 anos, ela está morrendo. E não há nada que eu faça, a não ser que o Senhor vá e toque nela. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos.
sofrendo nas mãos de homens, de médicos, da sociedade, porque a única coisa que ela ganhou foi ser excluída. Ela não podia estar no meio da população, ela foi excluída, ela foi tirada de lado. Ela deixou, gastou, perdeu todo o dinheiro e ainda foi excluída do meio das pessoas. Mas quando ela viu Jesus, ela viu a oportunidade e ela foi com a receita pronta. Se eu apenas o tocar. E ela corre, toca e se prostra diante dele. Aquele documentário que eu falei, sabe aquelas tiazinha do coque mesmo? Sabe aquelas que sabem quem é Jesus? Jesus sabe o RG, CPF, sabe o endereço delas? Elas falando para nós. A gente vai fazer 2 anos, sábado e domingo agora. E Deus, ele é tão tremendo que você fala, né? É ali, ó, nos 45 do segundo tempo. Não tem como uma igreja se sustentar com oração de domingo. Igreja nenhuma se sustenta. Alguém falou, não sei se foi o Éder, alguém falou aqui de igrejas fechando. Vai, analisa, põe lá dá um Google e vê quantas igrejas fecham por dia. Não adianta eu vir aqui, eu sei ministrar, não adianta. Não adianta eu vir aqui, eu sei louvar, eu tenho uma voz boa, potente. Não adianta. Se o Senhor não sabe quem eu sou, se o Senhor não estiver aqui, se o mover dele não está aqui, se o propósito dessa igreja não é segundo a vontade dele, e que eu tenho que saber, se eu não sei a vontade dele, só se sabe a vontade dele se prostrando diante dele e parando para ouvir. Querido, deixa eu arrumar aqui um amigo. João, vem aqui. João trabalhou comigo 500 anos. Era meu amigo de mesa. Pô, mentira. Meu amigo de mesa. Dividimos a mesma mesa por quantos anos? Nem sei. Uns 4 anos. Uns 4 anos. Dividimos coca e mesa. Vocês viram que ele até ficou magro agora que não está mais andando comigo? Não é? O Senhor me salva. Eu sei. Então, eu posso aqui, ó, ter amizade com o João, posso conversar, posso ter tudo com o João. Se eu ficar assim, João, eu ligo para você hoje, tá? João, não tô aguentando mais. João, aquela escola, meu Deus, um terror. Aquela escola tá um terror, João, eu não aguento mais. Não aguento mais. Domingo, segunda-feira. Oi, João, tudo bem? João, não aguento mais aquela escola. João, aqueles alunos, João. Um monte lá, gente, um monte daqueles alunos, um monte de Enzo. Eu não aguento mais os Enzos, João. Terça-feira, oi, João, tudo bem? Não, então, deixa eu te contar. Não quero saber se está tudo bem. João, presta atenção, a minha vida está difícil. Aquela escola, a diretora, o diretor. João, eu não aguento. Terça. Quarta-feira, João, tudo bem? Não quero saber se está tudo bem. João, por favor, João, me livra daquele lugar. Eu sei que você tem um dinheirinho guardado, me livra daquele lugar, João. Quarta, João, me livra daquele lugar, me ajuda, João. Quinta, João. Você teria amizade com alguém assim? Que só te procura para reclamar, que só te procura para falar das coisas ruins da vida, que só te procura para dizer o que está faltando? Pois é assim com Deus. Como é que eu posso dizer que sou amiga dele? Obrigado, João. Se eu só reclamo, se eu só peço, se eu só choro. Está na hora de ouvir a Deus. Está na hora de perguntar para ele: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Qual é o teu propósito? O que é que o Senhor quer? Porque nós falamos demais, reclamamos demais e ouvimos de menos. Tem como? Imagina Deus nos ouvindo. Já parou para imaginar isso? Você quer ficar só ouvindo isso? Ele também não. Porque Ele sabe o preço que Ele pagou pelas vidas que estão perdidas lá fora. E Ele não vai descer aqui, porque Ele já fez a parte dele, está conosco. E a gente está reclamando e chorando pelas nossas faltas, sendo que Ele tem algo conosco. E a gente só precisa ouvi-lo. O que Deus quer que você faça? Não é o que você quer fazer. O que Deus quer que você faça.
É a pergunta da noite. Tanto Jairo, um homem de sabedoria e conhecimento, quanto uma mulher que era rica, porque ela gastou toda a riqueza dela procurando a solução do corpo, alma e espírito, porque ela sangrava, e nós mulheres sabemos que nós ficamos fracas, que nós precisamos, tá ali preocupada, ou me sujava ou isso. E naquela época ainda ela era excluída, ninguém podia estar perto. Ela se arriscou em correr para tocar só na orla, lá no finalzinho das vestes do único que poderia mudar a história. 12 anos, ela já sabia, ela já tinha procurado tudo. Chegou o dia dela encontrar o único, aquele que poderia mudar a história. A gente pode estar dentro da igreja 10, 15, 20, 30 anos, mas se nada mudou, está na hora de entregar a vida para o Senhor de novo e falar: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo. Nós precisamos nos render como os dois fizeram. E olha que tremendo. Se você assistiu The Chosen, esse momento da mulher do fluxo de sangue é extremamente tocante. Porque quando ela vai e toca, na hora Jesus para, ele olha para a multidão e ele fala: quem me tocou? Aí os Pedros, junto comigo, se liga, né, Jesus? Como assim? Se pergunta, olha o tanto de gente que tem aqui. Olha quanto Enzo, quanto Stephanie. Olha o tanto. E o Senhor está perguntando: quem te tocou? Pedro, doce. Você está perguntando quem te tocou? Olha quantas pessoas. Olha a multidão. Aí ele fala assim: não, alguém me tocou. Há uma diferença do tocar e há uma diferença em tocar a Cristo. Esses dois tocaram de verdade a Cristo, com a fé deles, com o acreditar. Como você tem usado a tua fé? A tua fé tem mudado? Porque uma multidão apertava, uma multidão estava ali, seguia. Todos que estavam em volta de Jesus acessaram a Jesus? Toda aquela multidão acessou ele? Toda aquela multidão foi curada, foi transformada? Toda? Não. Porque há uma diferença em tocar físico e tocá-lo no mundo espiritual, em ligar na terra e ligar no céu. Há uma diferença muito grande. Então, eles tocavam fisicamente, mas eles não acessaram Cristo. E nós precisamos entender isso. Ela tocou ele de verdade. Precisamos olhar para a nossa vida com Cristo e perguntar: eu acessei de verdade? Eu consigo ouvir a ele? Eu consigo entender o que é que ele tem? Eu consigo entender? Mas Jesus, ele estava ali, estava passando pela vida deles, e os dois agarraram a oportunidade. Você tem agarrado a oportunidade de tocar a ele, de ouvir, de buscar e ouvir: Senhor, de verdade, o que o Senhor quer? O que o Senhor espera de mim? Você tem feito isso? Porque se o Senhor, Jairo, se o Senhor só tocar minha filha, ela vai ser curada. Se eu só tocar a ele, eu serei curado. É o toque em Cristo. É o como nós vamos tocá-lo. Até onde a sua fé move a sua história, até onde ela te liberta. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender. Vê se você enxerga. Você está enxergando? Está enxergando? O que é isso? Uma linha. Às vezes a tua mente está aprisionada numa linha.
Às vezes o que está ali, ó, amarradinho no teu pé, te aprisionando, é uma linha. Só que linha é fácil de arrebentar. Às vezes é uma casca de ovo. Um pintinho, um passarinho, quando ele está lá dentro do ovo, ele com um biquinho fraquinho, nem peninha tem, ele só bate e a casca do ovo quebra. Às vezes a nossa mente está nos aprisionando. Às vezes nós estamos presos a situações da nossa mente. E o Senhor está dizendo que essa situação é uma linha. Pode ser arrebentada a qualquer momento. Você pode se libertar disso a qualquer momento. E nós precisamos entender isso. Então nós precisamos, porque é o que a Bíblia fala, que assim como nós nos imaginamos, assim nós somos. Como você tem se imaginado? O que o Senhor tem dito a teu respeito, tem escutado isso? Então uma linha, ela pode ser quebrada a qualquer momento. A maneira como lidamos com as nossas emoções podem produzir efeitos positivos ou negativos. Queridos, tem um estudo que é a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde. Tem um estudo que diz que quase 1 bilhão de pessoas vivem com um transtorno mental, com algum tipo de transtorno mental. Diz que em pouco tempo, de cada 5 pessoas, uma vai precisar tomar remédio controlado. Isso é o homem, estudo do homem. Mas nós podemos romper tudo isso em Cristo Jesus. A gente precisa ter uma vida saudável em tudo. A nossa mente, ela precisa ser saudável. Essas situações não podem ficar nos aprisionando. E olha só, desse 1 bilhão de pessoas, 14% são jovens e adolescentes, viu, líderes de jovens? 14% jovens aprisionados, com mente aprisionadas, precisando muitas vezes de remédios, precisando muitas vezes. E olha isso, mais de 1 a cada 100 mortes são causadas por suicídio. 58% ocorre antes dos 50. Glória a Deus, não estou nessa estatística. 58% antes dos 50 se matam, porque não consegue ter uma mente saudável, porque não consegue entender aquilo que Deus tem, porque fica aprisionado a situações, a palavras, a histórias que não nos deixa livre. E nós precisamos entender isso. Muitos ao nosso redor estão sofrendo e adoecendo emocionalmente falando. Nós precisamos cuidar de nós. Se fizer e for analisar uma estatística, pastores. Quantas histórias de pastores vocês já ouviram que se suicidaram? Ah, mas conhecendo a Cristo é tocar Cristo e ser tocado. É tocar e ser tocado. Nós precisamos entender isso. Uma doença emocional é a perda da capacidade de lidar equilibradamente com as emoções. As nossas emoções podem estar sendo essa linha que estão nos aprisionando. Uma linha pode nos deixar presos. Queridos, nós vimos na Bíblia que nem prisão, nem parede, nem, como é que chamam os caras que ficam, os guardas? Nem guardas pode aprisionar um homem e uma mulher de Deus. Paulo preso, o corpo físico preso, ele sabia que estava chegando o fim dele. Mas as cartas mais felizes foram escritas dentro de uma prisão, porque o corpo estava preso, mas a mente não. Nosso corpo pode debilitar, mas a nossa mente não. Ontem nós viemos limpar, eu ficava pensando na minha mãe, porque eu disfarçando lá, rapando, uma dor nas costas, e eu lá toda hora dava uma saidinha, uma esticada. Eu falei, gente, eu com 50 estava doendo. Eu pensei na minha mãe com 70, eu não ouvia reclamar. Então eu logo
Só falei uma hora acho que foi pra Cleide ou foi pra você, eu não lembro. Eu falei, gente, as minhas costas tá dando um negócio aqui. Já tava lá, né? Eu 50, minha mãe com 70, meu pai com 73. Lavou tudo aqui na VAP. Vocês já usaram VAP? Ô, gente, é uma dor no braço horrível. E a gente de lá de cima só ouvindo ele. Eu falei, não é possível. Aí eu vim dar uma olhada, ele deve ter ficado jogando água pra cima, né? Eu falei, não é possível, não tá reclamando de dor. Aí eu olhei, os verdinhos tinham ido embora. É aqui, ó. É a nossa mente. É como nós nos imaginamos. É como nós estamos nos vendo. É como nós estamos nos enxergando. Porque quando você perde o equilíbrio das emoções, queridos, depois para voltar, meu Deus, que loucura que é isso. Nós precisamos domar as nossas emoções. Se a gente analisar, queridos, eu acho que é porque hoje a internet está aí, está aberta. A gente tem acesso. Nunca ouvi falar de tanto abuso e tanta coisa com crianças. Eles sabem que se eles mexem na primeira infância, cresce adultos cheios de problemas emocionais, dependentes químicos, dependentes de bebida, dependentes de remédio. Então eles tocam nas nossas crianças. A gente precisa orar pelas crianças. A gente precisa levantar de madrugada e orar por elas. A gente precisa proteger, a gente precisa levantar um muro de proteção em volta das nossas crianças. Porque está sendo terrível o que eles têm passado, queridos. Esses dias eu vi uma situação que aí você fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A menininha saiu, não sei, nem li a história, porque depois que eu vi só o final, eu falei, eu não quero nem ver. E a menininha foi abusada, e não é abusada por gente estranha não, tá? É mínimo o abuso por pessoas estranhas. 80% é por conhecidos, parente. Ou sabe aquela nossa mania, mulheres? Vou falar com nós, mulheres. Sabe aquela nossa mania de quando nos divorciamos, tudo bem, ou não casamos, tá tudo bem aí. Até aí tá tudo bem. Dentro daquilo que não conhecia Jesus. Eu não conhecia Jesus, eu não lutei por nada e me divorciei. E aí quando você conhece alguém, você apresenta para o filho e fala o quê? Tio. Você apresenta para o teu filho falando assim, ai, que é o tio. E a criança sabe que tio é o quê? É parente. Você luta e fica com medo do parente? Não, parente você se inclina para parente. É parente, é tio, é tia, é vô, é vó. Você está ali, você se sente seguro e a gente apresenta como tio. E está falando para a criança assim, isso aqui é inofensivo. E não é. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a verdade. Aí essa criança foi abusada e ela volta para casa. A frase que ela falava é, minha mãe vai me matar. Porque ela tinha acabado de ser abusada. Aí uma pessoa, né, na internet escreveu assim, onde é que estava essa mãe? E como é o clima dessa casa para a mãe dizer assim, a mãe vai me matar porque eu fui abusada. O clima é de ensino. Porque quando você diz para a criança assim, olha, você não deixa ninguém te tocar, não deixa ninguém pôr a mão em você. E quando alguém vem, abusa, ela vai falar o quê? Aquilo que minha mãe ensinou, eu permiti, ela se autocondena. A gente precisa ensinar, e a gente precisa ser prudente, a gente precisa proteger. A gente precisa aprender a dar vida de verdade por eles. A estar ali, estar de olho, porque os dias são maus. Ninguém pode voltar atrás e começar tudo de novo. Eu não consigo voltar atrás e apagar o que eu passei. Eu não consigo pegar uma borracha e apagar aquilo que eu passei. Eu não consigo dizer assim, ó, nunca mais. Porque eu dizia assim, olha, eu nunca devia ter conhecido meu ex-marido. Quantas vezes eu declarei isso? Eu nunca devia ter conhecido, eu nunca devia ter casado com ele. Mas para eu apagá-lo, eu tenho que apagar a Pietra e Isabel. Então não cabe. Então eu tenho que saber conviver com isso. Eu tenho que viver em paz com isso. Porque para eu apagá-lo, eu teria que apagar minhas filhas.
Então voltar atrás e apagar, não tem jeito, ninguém faz. Embora o passado ele traz situações sobre as nossas vidas, influências inegáveis para as nossas vidas, só existe uma pessoa que pode mudar a nossa história. Só existe uma pessoa que pode vir e mudar toda essa situação, que é Jesus. É tocar e ser tocado. A gente precisa aprender a tocar e ser tocado. Senhor, eu vou te entregar hoje, eu me rendo. É o que a gente tem que dizer para Ele: Senhor, eu me rendo, eu estou aqui entregando as minhas dores, eu estou entregando as minhas aflições, eu estou entregando o que fizeram comigo, eu estou entregando todo abuso, eu estou entregando toda mentira, eu estou entregando toda palavra contrária. É entregar, é se render e falar: Senhor, reescreve a minha história. Nós precisamos pedir para Ele: reescreve, Senhor. Só que para reescrever, eu preciso confiar, eu preciso ter fé para que isso seja feito. Eu preciso, assim como Jairo, falar: Senhor, se o Senhor for lá e tocar, está tudo resolvido. Então vamos lá, porque essa tua fé aí é das boas. Não vi fé igual a essa, hein? Ou a mulher do fluxo de sangue: Senhor, se eu sabia que se eu te tocasse, ainda no The Shows ele pergunta assim: quem te disse que se você me tocasse, você seria curada? Ela falou: eu ouvi dizer de alguém que foi curado por ti. A gente ouve dizer, a gente vê testemunhos, e muitas vezes a nossa fé não é o suficiente para tocar e ser tocado. E a gente precisa entender isso. Assim como Jairo e a mulher do fluxo de sangue fizeram. A multidão estava lá atrapalhando, impedindo eles de chegar a Cristo. As emoções estavam abaladas. Jairo estava com medo da morte da filha. Ela estava com medo e com vergonha, porque as pessoas sabiam quem ela era: imunda. As pessoas declaravam a respeito dela: imunda. Mas Jesus faz questão de parar toda essa multidão e dizer: filha, filha. Ele fez o que tinha que ser feito perante as pessoas. Filha. Ela diz: eu não sou filha de ninguém. E ele muda aquele conceito e aquela palavra sobre a vida dela. E Jairo, ainda que conhecia muito, Jesus ainda ensina. A nossa fé tem que fazer a mudança, tem que transformar a nossa história, porque eles venceram barreiras. Que tipo de barreira? A primeira barreira que a gente tem que vencer é de saber que a gente precisa mudar. Nossa vida precisa ser mudada. O que eu estou vivendo hoje precisa ser mudado. Ainda que eu esteja bem, ainda que está tudo bem, eu tenho que estar sempre de olho. Eu tenho que estar sempre discernindo. Queridos, essa semana, que é a semana que antecede o aniversário da igreja, que no mundo espiritual é algo que se alcança, é algo que se muda. A gente tem que ficar e discernir muito bem. Ainda que você fale assim: gente, está tudo bem. Está tudo bem? Não, eu estou desconfiada. Deixa eu ver aqui. Eu estou desconfiada. Está tudo bem, viu? Não, eu estou desconfiada. Estou aqui, ó. A gente tem que estar espertos. A gente tem que discernir as coisas. Você tem que estar ali, ó, de olho. A gente tem que estar muito preparado para esses últimos dias, até sábado e domingo que vem. Porque o inimigo, às vezes, ele não impede a festa, mas ele impede você de comer a colheita. E você tem que ir lá, ó, no lagar, escondidinho, ó, porque o inimigo vai querer roubar aquilo que eu plantei, aquilo que eu colhi. É assim que ele faz. Às vezes a gente está dentro da igreja e vem a palavra, e vem as promessas, e às vezes ele vem, e o momento da alegria ele vem e nos rouba. Então a gente precisa entender, a nossa vida precisa ser mudada. Nós precisamos mudar. Nós precisamos assumir que é preciso mudar. Nós precisamos lutar contra a crença limitante. Sabe, filho de peixinho é? Sabe aquilo de achar assim: mas ninguém na minha casa conseguiu, ninguém viveu isso. Para, não. Deus é muito maior que isso. Eu não posso limitá-lo e colocar dentro de uma caixinha,
Porque se Ele quiser, Ele faz muito mais. Ainda que eu não consiga, Ele consegue. Ele só precisa da minha disposição e do meu acreditar. Então a gente precisa parar com esse negócio de limitância, sabe? De achar que a gente não pode, só porque eu sou isso, só porque eu sou aquilo, só porque eu nunca fui, só porque eu nunca falei. Para! Deus é Deus, Ele continua e vai continuar sendo Deus. E nós precisamos entender e lutar contra pensamentos intrusivos, sabe? Aquilo que vem e fica na nossa mente dizendo: você não vai conseguir. A gente precisa lutar contra isso. Eu vou conseguir, porque maior é o que está em mim do que aquilo que está no mundo. Maior são as promessas do que aquilo que eu estou vendo. Eu vou conseguir sim. Sabe por quê? Porque a minha dor, a situação que eu apresento para Deus, vira testemunho. A única coisa que a gente tem que fazer é deixar virar testemunho. Às vezes a gente tem vergonha. Como é que eu vou dizer isso? Como é que eu vou falar que eu passei por essa situação? Fale. Deixa virar testemunho. Deixa a baixa autoestima de lado. Às vezes a gente olha, meu Deus, quanta situação besta nos aprisiona, e a gente precisa lutar contra isso. Falta de motivação e de propósito, a gente precisa lutar contra isso. São barreiras que nos impedem de ver e viver aquilo que Deus falou. Nós precisamos deixar de lado traumas profundos, situações, palavras contrárias, decepções. A gente precisa deixar de lado, porque isso são limitâncias que ficam nos aprisionando, sendo que nós já fomos libertos. Eu e você já fomos libertos, e a gente precisa entender isso. Isso muitas vezes traz medo de mudança. Não deixe essas situações aprisionar e não permitir que você mude, que a tua casa mude, que as coisas mudem. Sabe, para quem já assistiu e para quem não assistiu, querido, assista The Chosen. Eu falo que a parte para mim que mais falou alto é a conversa de Jesus com o Tiaguinho. Sabe por quê? Porque ele tinha uma limitância. Ele tinha um problema de mobilidade, então ele dependia de uma muletinha. Aí Jesus divide os discípulos e fala assim: vocês vão orar e vão curar pessoas. Aí fica todos eles ali desconfiados, porque a limitância está na mente. Será que a gente vai conseguir? Jesus fez, será que eu vou conseguir? E aí o que ele faz? Tiaguinho pede para conversar com Jesus. Jesus. Aí ele ainda fica com a muletinha lá pertinho de Jesus. Jesus tá, olha para mim, Jesus. Olha para mim, Jesus. Tá me olhando? Aí ele fala para Jesus: como eu? O Senhor está pedindo para eu curar a vida, certo? Para eu ir orar e curar. Isso mesmo. Mas Jesus, olha para mim, Jesus. Olha para mim, Jesus. Olha aqui a muletinha, tá vendo? Como eu posso curar se eu não fui curado? Quantas vezes o Senhor fala: eu vou te usar, vai lá, abre a tua boca. E a gente está mostrando a muleta para ele, dizendo: Jesus, olha aqui. Jesus, eu não sei se você notou, mas a Valentina, a lágrima descendo aqui, porque foi hoje, que falou para ela assim: você vai cantar sozinha. Não foi? Você vai cantar sozinha. Eu ouvi de lá de trás ela falando: eu vou cantar sozinha? Vai, você vai cantar uma parte. O medo veio sobre ela. Eu vi, eu estava ali, a lágrima estava aqui, mas ela foi e fez. Ela cantou, ela entregou, porque maior é Ele que nos vê. Maior foi ela vir e fazer do que ficar na limitância: eu não posso. Quantos de nós adultos já falamos: eu não posso? Quantos de nós adultos não fizemos com medo? Ela tem 8 anos. A lágrima estava ali, mas ela foi. Vá. Com medo, vá. Sabe que Jesus falou para o Tiaguinho? Quantas pessoas você conhece que já foram curadas? Muitas. Esse testemunho já existe. Mas eu preciso de alguém que eu possa confiar, que ainda que não for curado, continua me amando, que ainda que não foi curado, continua confiando, queridos. Desde a minha conversão eu oro pelas minhas filhas, para serem curadas e libertas de remédio controlado. Faz 20 anos, elas têm epilepsia, elas têm crise de ausência.
Faz 20 anos que eu oro. Elas ainda dependem do remédio, mas eu continuo crendo e confiando. E você não vai me ver sentada chorando porque elas não foram curadas, porque Ele precisa desses. Ele precisa de homens e mulheres que acreditam, que confiam ainda, que a dor esteja lá, ainda que o espinho da carne esteja lá. Você é esse homem, essa mulher que é capaz de dar testemunho ainda que não viveu o milagre? Ele precisa desse. Feche os teus olhos.